Olá, alunos do sexto ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, começarei com vocês o volume 3 do Aprender Sempre do sexto ano do ensino fundamental. Então vamos lá? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal e ative todas as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos pelo qual eu posto aqui no canal. Então vamos lá? Aula 1, conhecendo o texto. Objetivos da aula: identificar a ideia central do gênero textual, relato pessoal, assunto, tema, demonstrando compreensões global, reconhecendo o gênero textual, apresentado construções de sentido explícitas e implícitas. Estudante, leia os textos com atenção e responda às atividades. Caso tenha dúvidas, solicite o auxílio do professor no momento oportuno. Vamos lá? 1. Leia este texto com atenção. Infância. Nas manhãs de domingo, acordava e ficava na cama enrolando para levantar, mas quando sentia aquele cheirinho de cookies vindo da cozinha, não tinha dúvida. Pulava da cama com a boca salivando, de vontade de comer aquela delícia que minha mãe preparava. Quando chegava à cozinha, minha mãe olhava-me com um largo sorriso no rosto e dizia: Acordou cedo por quê? Esse cheirinho tá tão bom assim? Volta a dormir, filho. Respondia meio sonolento, mas com uma vontade de comer aquela delícia. Só mesmo essa gostosura para me fazer pular da cama tão cedo no domingo. Quero comer só um. Ela sorria, pois sabia que eu comeria uns 10 cookies e voltaria para a cama, porque era domingo e eu podia ficar até mais tarde deitado, dormindo, sonhando. Então, antes que deitasse na cama novamente, escutava minha mãe falando: Pedro, antes de pegar no sono dá 8, escova os dentes, dizia rindo. Mãe, esse gostinho na boca ajuda a sonhar, respondia. Adorava as manhãs de domingo, com aquele cheirinho irresistível que me fazia pular da cama tão cedo. Ah, esses cookies, cheirosos no ar, crocante por fora, macio por dentro, e às vezes bem recheado de gostosura, tipo brigadeiro ou creme de avelã. Continuo gostando de cookies, pois deixo-me sempre com saudade da minha infância querida, recheada de delícias maternas. Ontem foi domingo. Após a leitura e análise do texto, responda as questões a seguir. A. Qual é o tema do texto? Infância. Então, resposta: o tema do texto é saudade da infância. É possível verificar o tema a partir da forma como o narrador relata elementos da infância que são significativos que para ele até hoje, o que pode ser exemplificado por meio da fala dele na penúltima linha do texto. B. Qual é a informação implícita nesse trecho do texto? Até esquecia que no domingo a gente podia ficar até mais tarde na cama. Então, resposta: a informação implícita nessa passagem do texto é de que durante a semana o narrador costumava acordar muito cedo. C. No diálogo com a mãe, é possível identificar que havia entre as personagens um relacionamento familiar de afeto. Retire do texto um fragmento que justifique essa afirmação. Então, resposta retirada do texto é: quando chegava à cozinha, minha mãe olhava-me com um largo sorriso no rosto. D. Observando as frases, quando senti aquele cheirinho de cookies, qual o sentido que podemos atribuir aos termos grifados? Então, resposta: podemos inferir que as expressões remetem ao olfato, despertando a vontade ou desejo de comer cookies. E. O texto infância é narrado em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então, a resposta: o texto é narrado em primeira pessoa, conforme pode se observar nessa parte do texto. Adorava as manhãs de domingo com aquele com aquele cheirinho irresistível que me fazia pular da cama tão cedo. 3. A palavra destacada no trecho a seguir nos permite fazer inferências quais: A. Aqueles cookies cheirosos no ar, crocante por fora, macio por dentro e às vezes bem recheado de gostosuras, tipo brigadeiro ou creme de avelã.
Então, aí a resposta é: podemos inferir que a repetição da vogal E remete à ideia de que os cookies eram bastante recheados. Aula 2. Conversando entre textos. 1. Releia o texto 1, Infância, trabalhado na aula 1. Em seguida, faça uma leitura do fragmento do poema a seguir. Texto 2. Meus 8 anos. Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais, que aurora, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo fogar, o céu, bordado de estrelas, a terra de aromas cheias, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meus céus de primavera, que doce a vida não era. Nessa risonha manhã, em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as clarícias e beijos de minha irmã. 2. É hora de entender o texto. Vamos às perguntas. 1. A. Após a leitura do texto Meus 8 anos e infância, estudado na aula 1, é possível perceber semelhanças entre eles. Justifique sua resposta. Então, resposta: sim. Os dois textos abordam o mesmo tema, a saudade da infância. B. Os textos lidos nas duas aulas apresentam a mesma estrutura textual. Por quê? Resposta: os textos não apresentam a mesma estrutura textuais. O primeiro está escrito em prosa, utilizando parágrafos e conta uma história. O segundo está escrito em versos, apresenta estrofe e musicalidade, características do poema. C. Elabore uma lista apontando as características e diferença entre os dois textos lidos. Então, resposta: o primeiro texto é uma narrativa em primeira pessoa do singular, um relato pessoal, cujo tema é a saudade da infância, apresentado tempo, espaço, personagens, enredo e escrito em prosa. O poema Meus 8 anos é estruturado em versos, com estrofes e rima. Tem como tema a saudade da infância, tem o eu lírico. C. Elabore uma lista apontando as características e diferenças entre os dois textos lidos. Então, resposta: o primeiro texto é uma narrativa em primeira pessoa do singular, um relato pessoal cujo tema é a saudade da infância, apresentando tempo, espaço, personagem, enredo e inscrito em prosa. O poema Meus 8 anos é estruturado em versos, com estrofes e rima, tem como tema a saudade da infância. Tem o eu lírico. D. Vimos que um tema ou assunto pode ser abordado em forma de poema ou até mesmo em forma de relato pessoal. Que tal expressarmos o tema infância em uma linguagem não verbal? Faça um desenho ou pintura ou até mesmo um painel com recortes de jornal e revista sobre a temática em questão. Em seguida, exponha para a turma sua produção. Então, lembrando, caso você não saiba, a linguagem não verbal utiliza dos signos visuais para ser efetiva. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de um trânsito, ok? E você conhece outro poema com essa temática? Que tal fazer uma pesquisa de outros poemas com esse tema na internet? Depois montar uma lista e em seguida escolher um para recitar para a turma. Vamos fazer? Então, nessa atividade, você vai conhecer outros poemas com essa mesma temática sobre infância. Daí, basicamente, você vai pesquisar esses assuntos e esses poemas, e depois você vai montar ele numa lista. E em seguida, você vai escolher qual que você quer para recitar para a turma de escola sua, tá bom? Aula 3. Quem recita poemas, seus males espanta. 1. Releia com atenção o poema Meus 8 anos, de Casemiro de Abreu, apresentado na aula 2, e, em seguida, leia o poema A Boneca, Olavo Bilac, texto 3,
a boneca, deixando a bola e a peteca, com quem ainda há pouco brincavam. Por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira: é minha, é minha. A outra gritava. Nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estralaçada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, pendendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Estudante, após a leitura, escolha um dos textos analisados e o apresente em voz alta, assim que o professor permitir. Lembre-se de que quem recita poemas, seus males espantas. 2. Agora responda as questões a seguir. A. O que levou as meninas a se desentenderem? Então, resposta. O motivo do desentendimento foi em virtude das meninas não quererem dividir o brinquedo, no caso, a boneca. As duas meninas queriam, ao mesmo tempo, brincar com ela. B. Qual foi o resultado dessa disputa? Então, resposta. Essa disputa resultou na destruição da boneca, isto é, na perda do brinquedo, pois rasgou-se ao meio. Sua roupa foi estrelaçada e sua carinha amarrotada. C. Qual seria a melhor solução para esse conflito? Então, resposta. A melhor solução para esse impasse seria a partilha, isto é, uma menina brincaria primeiro e a outra menina brincaria depois, e assim elas não perderiam a boneca. D. O comportamento das meninas gerou um resultado muito ruim. Que ensinamento pode ser aprendido a partir do desfecho da história? Aí é basicamente uma resposta pessoal, mas certos comportamentos e atitudes podem gerar resultados não satisfatórios. Nas disputas, por exemplo, o prejuízo pode ser para os dois lados. Assim, conversar e estabelecer acordos evitam perdas maiores. 3. Após a leitura e análise dos dois poemas, podemos afirmar que eles abordam a mesma temática. Justifique suas respostas. Então, resposta: os dois poemas falam de questões relacionadas à infância. No entanto, as abordagens são diferentes. O primeiro destaca-se a boa memória da infância, o que traz saudade. Já o segundo ressalta atitudes comportamentais das duas meninas que, ao invés de dividirem, compartilharem o brinquedo, optam pela disputa pela boneca, levando à destruição do brinquedo. A. Para declamar um poema, o que é preciso? Então, aí uma sugestão de resposta. Para declamar poemas, espera-se que o leitor se atente à dicção, pondere o tom da voz, os gestos, a expressão de sentimentos, o ritmo, a entonação, o emprego de pausas e etc. B. Todos os poemas falam só de amor? Então, uma sugestão de respostas. Os poemas, assim como outros textos, possuem um propósito comunicativo. No entanto, os assuntos e as temáticas podem ser diferentes. Aluno da sexta série do ensino fundamental. Então, esse foi o vídeo. Espero muito que tenha ajudado a vocês. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigos. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.